gente se... Olá! Ê! Saudade de você! Também, também, Tudo também. bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Um prazerzão Tudo bom. estar aqui com Prazer. você. Eu que foi um sonho, né, um tempão, a gente fazer coisas juntos e tá podendo trocar, né? E também usufruir daquilo que você sempre traz, muito mais do que conhecimento, é sua generosidade, né? Ah, meu Deus. Então é sempre um prazer. Eu sempre te falei isso, que é sempre um prazer estar do seu lado. Prazer é Galera, meu também. para quem não conhece, a gente está aqui com a professora Bianca, artista plástica, né, com escritora, com vários livros publicados. Bianca, fala um pouquinho de você aí, porque não há ninguém melhor do que você para vender o seu peixe aí. E aí a gente começa. Tá, bom, eu comecei com 3 anos desenhando, pintando. Eu acho que é um talento, assim, uma habilidade, né? Que já acho que eu já nasci com ela. E aí depois eu fui me aprimorando. Minha primeira graduação foi em artes plásticas, depois eu fiz pedagogia. E estudei um pouquinho, né? Fui fazer algumas pós. Uma delas é a de arte-terapia, que eu amo, sou apaixonada. Psicopedagogia. Então, hoje eu trabalho muito com arte-terapia, com alunos que tenham dificuldade de aprendizagem, ou também que não tenham, mas que a gente possa estar estimulando aí de diferentes formas, né? E, além disso, eu fiz mestrado em cognição e linguagem, doutorado em educação e escrevi alguns livros aí pelo meio do caminho. Um deles eu escrevi com a minha irmã, que está assistindo a live aí também, Beatriz, que a gente escreveu 170 técnicas artes terapêuticas, né, para diversas modalidades. Então, serve para a área da saúde, para a área da educação, para ONGs, para CAPES, CRAs, né, toda essa parte aí social, como também para a área mais voltada para grupos e para o individual também, né? E para a gente se amar, se conhecer, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento até, né? Então, eu estruturei mais ou menos o nosso bate-papo da seguinte forma, da gente pensar um pouco sobre esse tempo, né, o que esse tempo tem causado em nós e na questão também do bloqueio criativo, como a gente pode, o que fazer para esse desbloqueio criativo e como a arte ela está inserida para ajudar como auxílio para a gente, ok? Para a gente começar, eu vou deixar um pensamento aqui, uma frase do Miguel Chaya, que ele diz assim: a arte não pode mudar o mundo, mas pode, sim, criar outro mundo. Por outro lado, um conjunto de artistas pode fazer parte do esforço, associando a outros projetos para tentar transformar a realidade social. A arte pode questionar os parâmetros que nos orientam e pode, sim, mudar o estado das coisas. Com isso, pensando nisso, você acha que a arte ou o fazer artístico pode mudar a realidade interior e, consequentemente, a realidade ao nosso redor? Ah, eu acho que isso é muito possível. Primeiro, eu acho que a pessoa precisa estar aberta para isso, né? Porque quando a pessoa não quer, eu acho que tudo se torna mais difícil. Mas quando a pessoa está aberta, porque tem tudo a ver com a criatividade, né? Quando a gente tem muitos Sim. bloqueios ou quando a gente aceita muito julgamento, né? Isso acaba limitando um pouco a nossa criatividade, o nosso próprio processo criativo mesmo. Mas quando a gente está aberto para isso, a gente se possibilita, se permite brincar com as tintas, brincar com as telas, sem medo de errar, né? Porque eu acho que hoje a humanidade tem muito medo de errar, então eu acho que esse medo acho que atrapalha um pouco. Quando a gente se liberta um pouco disso, acho que não, sem pensar muito no estético, no belo, porque a gente hoje tem uma arte muito mais livre do que antigamente, né? Daquela arte clássica, que a gente tinha que fazer tudo nos mínimos detalhes, era quase uma fotografia, né? Então, hoje a gente tem uma outra possibilidade, a gente criar outras estratégias que nem precisa ter uma forma e a gente está expressando ali algo do que a gente está sentindo no momento. Então, eu acho que isso é muito importante
para que a gente possa começar a olhar para dentro um pouco, expressar o que a gente está sentindo de alguma outra forma que não a verbal, porque em muitos momentos a gente nem sabe verbalizar, né, com palavras, aquilo, nomear aquilo que a gente está sentindo. E a arte, como ela é muito simbólica, através da pintura, do desenho, da escultura, da própria música, da dança, né, das diferentes expressões artísticas, a gente consegue ter um outro olhar. E aí a gente consegue se expressar de uma outra forma, que é o não verbal. E aí eu acho que isso sim vai fazendo com que a gente tenha se encontre alguma coisa que a gente goste e comece a se conectar com esse simbólico. E aí a gente consegue estar se comunicando melhor com o mundo, né? Jung já falava isso, né? Todos os conceitos dele de nos mundos, que a gente não é um ser único numa ilha, e sim que a gente pode ter uma conectividade com todos à nossa volta, com empatia, com compaixão, com amor, mas para isso a gente precisa estar bem, porque senão a gente vai dar o nosso bagaço da laranja para o outro, né, Almir? Aí também não é bom. Então, com relação a isso, esse fazer artístico, então a gente pode refletir o seguinte, né? Estando abertos e promovendo, tendo a iniciativa para se fazer algo, né? Naquela modalidade que você se encontra, que você se encaixa. Tem cada um com a sua habilidade, né? E graças a Deus que nós somos múltiplos e cada um com o seu cada um, né? Então, uma coisa que você falou muito, e uma vez que você mencionou hoje, uma vez que você também mencionou nas aulas, sim, porque eu fui aluno de Bianca na pós, que a criatividade ela tem que estar livre de julgamento. Aquilo para mim foi um encontro, assim, porque às vezes eu particularmente para eu fazer alguma coisa eu tenho que ficar sozinho, eu tenho que me trancar e para produzir, seja qualquer coisa que eu vá fazer. Então, quando eu tenho uma pessoa do meu lado, eu já começo a me bloquear. Então, assim, naquilo que as pessoas se dispõem a fazer, ou se aperfeiçoar naquilo que elas utilizam, você acha que a gente pode, então, criar novas realidades a partir disso? Ou seja, eu posso me mudar interiormente ou mudar o meu momento a partir do momento em que eu me disponho a me aproximar de qualquer tipo de fazer artístico? Claro, vários estudiosos já falaram sobre isso. Primeiro, assim, vou integrar, eu sempre falo isso, né? A Almir já me conhece há um tempo. Eu acho que se Jung fosse vivo, ele ia fazer um bom diálogo com as neurociências. Então, assim, nos diversos termos, né, que ele utiliza, nos conceitos. Então, quando a gente fala de neurociência, a gente fala de você ter funções executivas, de você se autoconhecer, se autorregular. Jung falava isso no processo de individuação. Então, o que é esse processo? É a gente buscar olhar para dentro e buscar ser um ser diferente desse outro, desse alter ego, digamos assim, que nos assola aí, né? Então, hoje a gente está vivendo um momento que o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado de notícias negativas. Então, quando a gente está nesse processo de individuação, fortalecendo a si mesmo interiormente e tal, a arte ela vai ajudar a gente a se encontrar, a se fortalecer, a expressar o que a gente sente, mas também, eu falo que é um movimento de dentro para fora, que é endógeno, e de fora para dentro, que é exógeno. Então, quando eu faço arte, aqui atrás estão os quadros meus, né? Eu pinto mandala. Eu gosto muito de mandala, acho que dá uma organizada no nosso eu, né? Porque a gente remete sempre ao centro e tal. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está se fortalecendo internamente. Eu, pelo menos, me sinto bem assim. Ouço música, faço teatro, faço dança. Então, isso me ajuda também de alguma forma, né? Mas ainda preciso estimular mais a parte de tocar um instrumento, por exemplo. Então, a gente sempre tem algo a aprender. Eu sou ótimo também.
Tô vendo aí os violões atrás aí de você, e eu acho isso fantástico. É exatamente isso, essas múltiplas linguagens se conectando, né? E aí eu penso que quando a gente usa a arte para a gente começar também a se entender, a se fortalecer, quando as notícias bombásticas vêm, a gente vai sim olhar, vai perceber, vai ver, mas a gente não vai também se afundar naquilo ali de uma forma, né, o impacto vai ser menor, eu acho. Então, a gente vai criando mecanismos para a gente também ser feliz e estar bem, apesar do momento difícil que a gente está passando. Eu acho que essa que é a grande situação de luz que a gente está vivendo no momento, que eu acho que é até o objetivo dessa live, né, Almida? A gente está buscando alternativas para a gente ficar bem em meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? E tem dias piores, tem dias melhores, mas a arte pode sim ajudar, ajudar você a se conectar com você mesmo e a se fortalecer. Então você pode também escrever, por exemplo, eu gosto muito de fazer mandala pintando colorida, mas também gosto de fazer mandala de meta, de escrever para mim aquilo que eu preciso ouvir naquele dia, sabe? Então acho que tem umas estratégias assim que a gente pode fazer com escrita criativa, com formas circulares, ou usando imagens. Aí a gente vai variando de acordo com o que as artes permitirem a gente expressar, para que a gente também vá se fortalecendo, porque tem dia que a gente amanhece menos fortalecido, digamos assim, ou mais fragilizado, e naquele dia é o momento que a gente mais precisa da arte, que a gente mais precisa estar conectado com as coisas que a gente gosta de fazer, para a gente também não cair num abismo profundo, que eu estou vendo em muita gente que realmente está, assim, entrando em depressão, que está mais triste. Então, a gente precisa se autorregular nesse sentido. Aí volta Jung com neurociências. Né? O tempo inteiro a gente está fazendo esse paralelo aí com arte, que eu acho que é fantástico. Desculpa. A Stephanie está dizendo que adora fazer mandala. Stephanie Stephanie Girassol, professora de artes também, né? E ela, assim como Raquel, são fotógrafos. E Raquel disse agora há pouco que também estava falando sobre arte, que arte em um grupo que é arte salva, né? E é isso, assim, quem tem a sensibilidade, né, eu acredito que essa sensibilidade, ela nos deixa mais sensível, acaba buscando, se conecta com outras questões e busca esse subterfúgio, que é a arte, né? Luciana Rossi está aqui também, perguntou se a gente acredita em dom. Eu, no começo, eu estava falando sobre isso, que a gente estava falando sobre isso, que cada um com seu dom, e a gente tem, não quer dizer, então eu vou dizer, né? Não quer dizer, eu acredito sim em dom, mas não quer dizer que aquilo que eu não tenho como dom me impeça de aprender. Posso ter mais dificuldade, eu posso ter, né, do que aquele que tem o dom, que aí pode parecer mais fácil, mas isso não me impede. E também de ser bom na medida que eu me dedico. Você acredita em dom? Almir, eu acho que isso é só uma mudança de nomenclatura. Tem gente, depende do que você acredita. Se você acredita em dom, tudo bem. Eu posso usar dom, mas uma palavra que substitui muito dom hoje, né, voltada aí para a comunidade acadêmica, são os talentos e habilidades. Então, assim, todos nós nascemos com talentos e habilidades. Se a gente acha que isso é dom, ótimo, também podemos nomear de dom. É só um nome diferente para a mesma coisa, tá? Depende do seu sistema de crenças aí. Eu acredito em dom, acredito em talento, acredito em habilidades. Penso que uma criança, quando nasce, ela já nasce com algumas habilidades. Cabe à família estimular que essas habilidades sejam desenvolvidas. Porque não adianta nada você também ter um dom, um talento, uma habilidade, e você não desenvolver ela ao longo da sua vida, e ela ficar reprimida dentro de você. Que aí você também não vai ser feliz e vai sempre parecer que falta algo, sabe? Aquele eterno vazio. Então, eu sempre penso que a gente, durante muito tempo também, principalmente no meu doutorado, eu me afastei muito de pintar, que é o meu talento, né? Eu gosto muito disso. Eu tenho outros talentos, mas esse é um talento que eu gosto muito, artístico. E aí, eu fiquei doente. Então, assim, às vezes,
conta de, às vezes, a gente ter que estudar muito, escrever, né? Não sei quem já passou por esse processo, mas escrever uma tese com 300 páginas é punk, não é qualquer um. E aí, quando eu me afastei disso, eu fiquei doente. Então, assim, eu acho que o mais importante é, se você percebe que mesmo que você não tenha nascido com dom, com habilidade e tal, mas você gosta de fazer algo, e esse algo pertence ao seu ser, à sua essência, não se afaste dele. Porque isso faz com que você sinta esse sentimento de vazio e comece a adoecer. E aí eu acho que é importante a gente ter próximo da gente, a gente aproximar aquilo que a gente gosta de fazer. Então, aqui como a live é de arte, né, a gente gosta de fazer milhares de coisas, mas a arte é uma das nossas paixões. Então, que a gente possa estar, em algum momento, desenvolvendo isso também, porque não adianta nada. A gente fala assim, Daiane dos Santos, né? Eu acho que ela é uma excelente ginasta, né? Ela faz ginástica artística, que também é uma arte. Mas vamos supor que a habilidade que ela tinha corporal e tal, se ela não desenvolvesse isso, Almir, como que seria? Ela não teria todas essas habilidades, ela não seria o gênio que ela é. Então, há também o talento e a habilidade, ou o dom, como vocês queiram nomear aí, sem o desenvolver isso, sem treinar, faz com que você tenha mais do mesmo, né? Você fique ali parado num determinado nível. Então, para você subir de nível, para subir de nível assim na vida, tá, gente? Para você ser mais feliz, para você se encontrar, não é subir de nível em nada no jogo, não, é o jogo da vida. Que a gente consiga também ter essa paixão que a gente tem seja desenvolvida, né? A gente não toma banho todo dia, não escova o dente, é a mesma coisa. Se a arte faz parte da sua vida, se você tem um talento para qualquer outra coisa, que esse talento seja desenvolvido ao longo da sua vida. Você também tire aí pelo menos meia hora, 40 minutos do dia para você fazer aquilo que é a sua paixão, porque senão você pode sucumbir, ainda mais nesse período. A Bianca não tem materiais. Então, assim, muito interessante, porque eu trabalho, né, numa instituição pública e eu deixei meus materiais, eu não sabia que ia acontecer tudo isso. Antes de começar a pandemia, eu deixei meus materiais todos lá no local, né, no meu trabalho, tinta, pincel e tal. E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Mas eu tinha tela em casa. Aí eu fiz a tinta, sabe? A gente pode fazer tinta de pó de urucum, com cola branca, sei lá, a gente vai inventando. Peguei palito e comecei a brincar com as tintas. Então, eu acho assim, a gente não precisa esperar o momento ideal. O momento ideal nunca vai chegar. A gente começa com o que a gente tem, né? Com semente, com cola e assim vai. Isso, você já antecipou uma pergunta lá da frente, mas não tem problema não. Deixa eu só fazer um conserto, um acerto aqui. Tem pergunta aí, Almir? Tem. Beatriz está fazendo uma pergunta que eu já vou fazer, porque já estava aqui no meu rascunho, e aí só para eu não me perder, já vou fazer. Uma que eu falei que quem falou sobre esse nosso tema em uma reunião foi a Raquel, mas não foi a Raquel, foi a Marcele, que é prima da Raquel, tá? Marcele, desculpa aí. Adriana Guedes entrou aí dizendo ótimo tema da live, obrigado. Adriana é uma amiga de infância, né? A gente tem um grupo de adolescentes, grupo de WhatsApp, que o grupo se chama Menudos. E aí todo mundo falou que ia entrar e participar daqui. Que bom, sejam bem-vindos aí. Então, você acha, assim, pensando no que a gente está vivendo especificamente hoje, mas, assim, eu tenho percebido que há algum tempo a gente tem vivido uma transformação. A sociedade, acho que o mundo tem passado por uma transformação. Eu tenho lido e observado algumas coisas, e aí eu tenho visto que há uma resistência para o novo, né? Então, assim, a gente saindo um pouco do nosso assunto específico, mas só para abranger, essa onda neofascista, né, essa onda de outras questões, né, parece muito mais um arraigar das pessoas no velho e uma resistência para o novo, né? Lendo também outros processos em que a humanidade ela teve essa mudança, parece que foi dessa forma também. Você acha que a gente está vivendo um novo paradigma de mudança, assim,
quando eu te pergunto isso, é muito pensado no eu, né? Olhando para dentro da gente. Você acha que a gente, enquanto sociedade, enquanto mundo, a gente está vivendo esse novo paradigma dessa mudança? O mundo está vivendo, está prestes a viver uma grande mudança? E aí uma quebra de paradigmas? Almi, eu penso o seguinte, se a gente está sendo chamado, né, ou convidado a repensar as nossas certezas, a repensar a forma como a gente tem vivido, como a gente tem tratado a natureza, né? A gente vê aí muitos rios, mares poluídos, como que a gente vem desperdiçando a água, o ser humano de uma forma geral. Então, se a gente não começar a pensar numa mudança de paradigma, realmente a gente vai estar afadado a ser extinto enquanto espécie humana, né? Então, ontem a gente estava eu e minha filha, a gente tem umas conversas muito papo cabeça, e ela perguntou assim, estava olhando a lua, e ela perguntou assim para mim, mãe, você acha que o sol vai chegar perto, assim, para queimar a Terra em quanto tempo? Eu falei, uns 150 milhões de anos. Ela falou assim, mas até lá, né, o próprio ser humano já se extinguiu da Terra. Eu falei, com certeza. Então, assim, eu acho que é muito mais uma pergunta. O que está acontecendo de transformação? Até o próprio vírus veio para quê? E esse é um convite para que tipo de mudança, para que tipo de transformação? Eu acho que, será que a gente vai sair disso tudo da mesma forma, gente? Eu acho que isso não é legal sair da mesma forma, sabe? Então, as pessoas que saírem da mesma forma que entraram nessa situação são pessoas que realmente têm resistência ao novo e que não querem realmente pensar que a gente precisa estar conectado de uma forma diferente, que a gente precisa tratar a natureza de uma forma diferente, que a gente precisa fazer arte de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu pego o que era lixo e transformo em arte. Então, a gente trabalha com uma arte sustentável. Então, assim, hoje tudo, por exemplo, essas mandalas eu fiz com palito de churrasco, porque eu ia jogar fora. Então, eu fico pensando sempre numa forma de estar reciclando, reutilizando materiais, para que a gente também tenha uma consciência de que a gente é um ser no mundo, que a gente não é um ser sobre o mundo, que a gente está aqui unido, gente. A gente não está aqui para destruir nada, porque disso depende da nossa vida. E aí, essas pessoas que têm essas certezas absolutas, nada é tão certo assim. Até a própria ciência ela tem se reinventado, se descoberto. Então, a gente precisa realmente fazer mais perguntas do que ter tantas certezas assim. Eu penso e quero acreditar muito que a gente tenha, sim, um novo paradigma, mas de mais humanidade, de mais amor, de mais criatividade, de menos respostas prontas, sabe? Então, o universo que é possível, sabe? Como eu posso criar hoje mais e melhor, para poder a gente realmente começar a abrir a nossa visão do que está acontecendo à nossa volta. Porque até hoje o que a humanidade fez de uma certa forma não foi tão bom assim, tanto que chegou aonde chegou, né? Eu pensando nesse tempo que a gente tem vivido isolado, né? Quando começou, eu estava vendo com muito bons olhos, né? Não quero dizer que viver nesse tempo, viver em pandemia, tenha algo de positivo, não. Mas tentando um olhar meio poliana, de tentar ver as coisas por um outro prisma, eu comecei a ver que, assim, o que você acabou de falar, poxa, esse isolamento, essa falta de contato físico, essa falta de calor humano, né, tudo isso, de uma certa forma, isso tem que mexer com a gente, isso tem que, de alguma forma, mostrar para a gente que a gente precisa um do outro, que a gente é um ser comunitário, né? E aí vem o segundo momento em que as pessoas começam a querer uma rotina da qual ela se segurava, né? A volta dos empregos, a volta dessa rotina que trazia uma certa segurança, o dinheiro. E aí eu vejo tanta gente começar a expor algo de tão ruim, né? Aí a gente vê
situações em que o ser humano expõe o seu lado mais ruim, mais feio, né, egoísmo, né, e coisas do tipo, que aí eu comecei a repensar. Eu falei, será que a gente vai ter realmente vai ser esse momento, vai ser de mudança mesmo, vai ser de transformação? E aí eu comecei a me questionar com relação a isso e perder um pouco dessa esperança, sabe? De que talvez a gente não vá, a humanidade como um todo. Eu acho que assim, vai ser, como você falou, muito feliz quem é aquele que pegar o bonde e subir e ir, né? E não deixar o bonde passar e não permitir essa mudança, né? E aí, pensando sobre isso, você acha que esse momento que a gente vive, ele tem sido algo cíclico, né? Assim, a gente vive a rotina nos gerava uma segurança, né? A gente perde a rotina, perdeu a segurança. Logo, isso gera uma ansiedade, né? E essa ansiedade, você acha que a rotina em si, ela nos traz a seguridade que a gente sempre precisa? Você acha que viver sobre rotina, aquilo tudo muito certinho, tudo medidinho, tudo uma vida muito regradinha, nos dá a segurança de que a gente precisa para viver? Depende da personalidade da pessoa, sabe, Almir? Porque se a pessoa ela é mais lógica, ela trabalha mais com essa parte dividida realmente, né, por repartições dentro do seu dia, com horários regrados e tal, talvez ela mesma vá criar um mecanismo para que ela consiga se reorganizar dentro dessa situação. Eu penso que na teoria do caos, é uma coisa bem interessante, a gente estuda muito isso em física, você falou antes, até fazendo um link desse assunto com o anterior, depois de cada guerra que a gente teve na humanidade, as nações que foram mais destruídas, Japão, China, Alemanha, elas se reconstruíram de uma forma excepcional, os próprios Estados Unidos. Então, talvez o caos e as perdas e as dores, elas façam com que a humanidade, de uma forma, consiga se reorganizar de uma outra maneira. Uhum. Eu também não acredito, porque talvez o que a mídia mostra é 1%, 2%, de maldade, de pessoas que não estão nem aí, do próprio egoísmo e tal, da humanidade, sabe? A humanidade é aquela que está lá, que acorda, que todo dia, que tenta se reinventar, que tenta botar o pão na mesa e tal. Então, assim, são milhões e milhões de pessoas para alguns poucos que acabam não condizendo com essa totalidade toda. É só 1%, é aquele 1%. Então, eu penso assim, que no caos, quando a gente está desorganizado externamente, isso também é uma coisa que eu falo muito, né, nas minhas aulas, quando a gente está desorganizado externamente, o nosso ambiente interno, né, o que a gente tem internamente, também está desorganizado. Uhum. Se a gente começa a se reorganizar internamente, geralmente o nosso ambiente externo também começa a ficar organizado. Como eu falei, é sempre um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, endógeno e exógeno. O que vai acontecer? O contrário também te ajuda muito. Então, se você está se sentindo desorganizado nesse momento, se você vai lá, arruma a sua gaveta, arruma o seu armário, vai fazer uma comida, vai criar alguma coisa, né? Vai fazer uma arte e tal, isso também, de fora para dentro, também te ajuda você a se organizar internamente. Então, é um movimento. É claro que se eu tenho uma rotina que eu estou nela há anos, quanto mais tempo você fica nessa rotina, eu penso que mais rígido você fica, porque o ser humano ele é condicionado. Tá? Então, o nosso corpo é condicionado, a nossa mente é condicionada. Então, se você come, vamos dar o exemplo da comida, se você come lá bolo todo dia, daqui a 10 dias você está sentindo falta de doce. Porque o nosso corpo se acostuma, né? O contrário também, se você tira o açúcar abruptamente da sua vida, no terceiro dia, no segundo dia, primeiro e segundo são os piores, depois você vai se acostumando. Então, todo o processo de mudança, de alguma forma, né, que eu acho que é esse processo que a gente está vivendo agora, de transformação, de mudança, ele necessita de uma reorganização.
E nem sempre é fácil. Ninguém estava dizendo que é fácil aqui, mas é igualmente necessário. Eu preciso ter um movimento também para isso, porque senão a gente fica numa zona de conforto e não sai dela. E a zona de conforto nos impede de crescer, de evoluir. Então, assim, a arte, ela propicia tudo isso, por quê? Porque ela é livre de julgamento. Você não precisa estar condicionado a nada, né? Então, você está sempre pensando fora da caixinha. E eu acho que as perguntas ajudam muito nesse sentido, sabe? Quando começa a fazer muito igual, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, já sou totalmente o contrário dessa pergunta que você fez. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer sempre, todo dia, a mesma coisa. Por quê? Porque, por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu fazia bijuteria para vender, como forma de arte, né, com tecido e tal. E aí começou a vender, bombar, foi para a praia de Copacabana, essa história é muito hilária, para a praia de Copacabana, vender lá as minhas bijuterias, ano novo, bombando, vendi. Quando eu tinha que fazer mais, que as pessoas me falavam assim, não, eu quero um cordão igualzinho a esse daqui, a minha mente bloqueou. Eu falei assim, não consigo, gente. Igual, eu não consigo fazer. Eu consigo fazer parecido, mas eu tenho que criar alguma coisa em cima. Porque senão você vira uma indústria. Então, assim, talvez essa seja a maior dificuldade do artista. De você fazer sempre a mesma coisa. Claro que tem coisas que você precisa fazer, né? Todo dia você toma banho, você escova o dente, você vai para o trabalho, você sai, você pega o carro, vai para a padaria. Mas no processo criativo, se você faz sempre a mesma coisa, você não está criando, você está copiando ou repetindo algo que você já fez anteriormente. E aí isso também pode ser uma maneira de tolir a sua criatividade, né? E aí vem a pergunta que eu ia fazer, que a Bia antecipou. O que a gente pode fazer para desbloquear a criatividade? Ah, tem várias coisas. A primeira coisa é começar... Eu gosto muito da neuróbica, né? A Bia também já deu muita aula disso. Fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, eu sou canhota e eu faço muitas coisas com a mão direita. Então, alguns exercícios para você desbloquear a criatividade você começar a escrever, a desenhar, a fazer coisas com a sua mão não dominante, até cozinhar, mexer alguma coisa com a sua mão não dominante. A segunda coisa faça caminhos diferentes. Então, se todo dia você usa os mesmos recursos, a gente agora está preso dentro de casa, que você possa, então, por exemplo, começar a caminhar de costas, fazer outro percurso dentro da sua casa, começar a fazer coisas que saiam da caixinha. Então, que a gente acaba ficando condicionado. Agora eu vou acordar, vou tomar banho, vou escovar o dente, eu vou ligar a TV. Experimenta não ligar a TV. Experimenta e fazer outra coisa. Né? A gente acha que a criatividade, quando a gente fala de arte, esses dias eu até fui muito criticada por isso, Ami, porque as pessoas acham, algumas pessoas especificamente, não são todas, ainda bem, elas acham que a arte é só para quem é professor de arte, ou que a arte é só um campo específico, e não é, a arte é toda a expressão do nosso ser. Né? Então, se a gente for parar para pensar nisso, se eu for fazer um prato maravilhoso, ser um chefe de cozinha, se aquilo é arte. Né? Se a gente for pensar, poxa, ele faz ali um prato maravilhoso, ele ornamenta o prato de uma forma que muitas vezes eu nem sei se eu saberia fazer aquilo. Você aí, Elmi, com os seus pratos maravilhosos de doce e tal, você cria cada coisa. Você acha que tem criatividade? Na sua cozinha, não tem? Então, não é uma forma de você criar, de você estar buscando algo diferente? Então, a criatividade é tudo isso. Escrever, você pode escrever várias palavras, e depois que você escrever essas várias palavras, combinar de forma aleatória e escrever uma poesia, por exemplo. Então, tem várias formas de você desbloquear a criatividade. A principal, não faça sempre a mesma coisa. Então, comece a usar, estimular o seu cérebro a pensar de uma forma diferente. Por isso que eu gosto muito de escrever com a mão não dominante, dançar, porque o dançar você tem que estar sempre criando, pensar em fazer caminhos diferentes, e andar de formas diferentes, e aí a gente vai buscando alternativas. A criança, nesse momento, é muito interessante, porque a criança não tem esse julgamento, não tem esse preconceito, essas resistências, então ela é livre, ela vai criando, e a gente, quando vai virando adulto, parece que a gente deixa esse muro, né, atingir a gente de alguma maneira, e cria algumas resistências, porque talvez o nosso colega não vá gostar, ou a sociedade não vai gostar, a gente começa a se preocupar muito com esse julgamento da sociedade do outro. Aí isso atrapalha muito a criatividade. A liberdade, ela é essencial para a criatividade, né? Esses dias eu estava pensando, acho que foi até nesse final de semana, que
a gente necessita do belo, né? Assim, a forma mais visível disso é a natureza. Como a natureza ela é diversa e ela é criativa. Né? Você tem milhões de tipos de flores, milhões de cores, milhões de tons de folhas, de verdes, de tons de azul. O céu ele nunca está igual, o sol, enfim, né? A gente tem isso. E no nosso dia a dia, às vezes a gente perde isso. Né? Então, eu estava pensando nisso, até acabei escrevendo, né? Postei um prato da gente se alimentar do que é belo. Né? Arrumar uma mesa, você vai tomar um café e você vai para você, né? Fazer esse bem, se acarinhar, né? Trazer esse carinho para você, né? Porque às vezes eu até escrevi isso, porque assim, na minha família a toalha mais bonita era para quando tinha que chegasse uma visita, a louça, teve louça da minha avó que nunca usou. Ah, eu uso tudo, eu uso tudo. Eu uso tudo, e aí a gente tem que, né, fazer, até com o quebrar, o destruir, às vezes, eu acho que também é processo. Né? Sim. Eu me apegar, uma xícara quebrou. Naquele momento, o mundo caiu. Mas 2, 3 minutos depois, eu tento me refazer e falar, não, isso também é processo. Então, assim, é no nosso dia a dia, né, com as nossas coisas, e assim com a arte, né, com aquilo que a gente pode fazer e processar de arte. Catiana estava falando aqui que Catiana, saudade! Tanto tempo! Ela falou aqui que, por exemplo, numa apresentação teatral, nunca é igual. Né? Isso realmente, de fato, né, não é igual. Né? Eu acho que o barato do teatro também é isso, você repetir tudo, né, dia após dia, mas ainda assim não é igual. Né? E ela também acabou complementando aqui, dizendo que nesse período ela tem cantado, tem experimentado tocar violão, fazer lives, enfim, também se reinventado. Eu necessito muito do fazer artístico também, então eu também tenho buscado me reinventar. Às vezes não é fácil. E aí também é uma questão que eu queria colocar aqui para a gente pensar. Às vezes o externo, a gente também tem que estar ligado, estar sensível a isso. Porque às vezes o externo nos diz o que fazer. Né? Uma coisa, eu tenho gostado de cozinhar. Né? Então, mas o cozinhar pelo cozinhar não é, para mim, fica mecânico, como você falou da bijuteria. A gente gosta de criar na cozinha, né? Criar. E aí eu faço um bolo, se eu tiver que fazer 4, 5, um vai dar errado. Mas por quê? Eu tenho que fazer e de uma certa forma, tentar transformar ele de uma forma diferente. Essa semana eu estava angustiado e com umas questões e precisava fazer. Eu olhei para uma freezer que ela não orna nada com a cozinha daqui da casa, e eu simplesmente encapei essa freezer toda com tecido. Olha que lindo! Assim, eu transformei, né, aquele momento, eu me coloquei, eu fiz uma arte, eu me coloquei ali, eu refleti, eu pensei internamente e me transformei em um objeto, né, que acabou ficando bem legal. Então, assim, a gente também, a gente precisa se alimentar da arte e se alimentar daquilo que a arte nos traz, que é o belo, né? A arte, e o belo pessoal, né? Isso sem nenhum tipo de... que é subjetivo. Porque senão fica achando que aquele belo todo mundo tem que achar bonito. É o seu. É o seu. Porque aí a gente volta ao que a gente falou, né? Livre de críticas e de conclusões externas, mas é aquilo que te faz bem. Uma coisa que você estava falando aí, que eu também me encaixo, às vezes a minha realização no processo artístico está no fazer e não no concluir. Então, nem sempre o concluir, o projeto acabado, me satisfaz. Mas o trabalho me satisfaz muito mais. Porque ali eu me reconheço. O processo. O processo. Mais o processo do que o produto. Isso também faz parte, né? Porque a gente
Por isso que a gente sempre fala que a gente precisa celebrar cada minuto. Porque o processo, e assim também na nossa jornada da vida, o processo que é o importante, não é o chegar lá. Quando você chegar lá, você fala assim, poxa, mas era só isso aqui mesmo? Então agora tem que arrumar outra coisa para fazer, vamos criar outra coisa, né? Então, é muito mais satisfatório, realmente, o processo, a jornada, do que o pico da montanha, né? Digamos assim. Então, eu acho que isso é importante. Você falou de uma coisa interessante, um tópico aí, que é o externo também está buscando, de alguma forma, a gente está buscando no externo inspiração, né? Pelo que eu captei, foi isso. E sim, eu acho que a gente precisa também estar pensando em coisas que a gente está vendo à nossa volta, tanto na nossa casa, como você falou aí da Frisa, como também em relação às questões mais sociais e tal, para a gente também estar criando, para a gente estar desenhando, para a gente estar pintando, para a gente estar fotografando, né, como tem aí fotógrafos, para a gente estar escrevendo aí um roteiro de teatro, coisas do nosso dia a dia, né, então que a gente possa realmente também estar colocando esses momentos como inspiração para a arte, e essa arte ela é sempre transformadora, porque o olhar do outro ele é diferente do nosso, então são múltiplos olhares que muitas vezes se complementam ou não. E isso que eu acho que é o fantástico, essa multiplicidade aí de cores, digamos assim, né, de nuances da nossa sociedade e também de nós mesmos, né? Deixa eu te perguntar, chegou uma pergunta aqui, eu acho que foi da Beatriz também. Como cada um pode valorizar o artista que existe em si? Eu acho que a primeira coisa é você começar a perceber o que você tem de criatividade dentro de você, o que você faz melhor, né? Quais são as suas habilidades, o que você faz melhor. E aí, a partir disso, você começar a experimentar, porque as pessoas, elas têm um certo preconceito, uma certa resistência de experimentar, porque isso vem muitas vezes pra gente, nós que somos professores, né, as pessoas já chegam pra gente, não sei pintar, não sei desenhar, não sei fazer nada com argila, detesto argila, né, não sei nada de música, não sei, e esse não sei é só uma resistência que você criou. Quando você começa a se abrir e a experimentar, você começa a perceber que você é bom em algumas coisas. E aí você começa a investir naquilo também que você é bom e que você gosta, o que te dá mais prazer, o que você gosta mais. E talvez não ficar tão preso na questão estética do julgamento do outro, porque isso pode fazer você desistir rapidamente. E nem escolha coisas difíceis para você fazer. Porque senão pode ser que você desista rápido, porque fica uma coisa meio que inalcançável. Então, coisas fáceis que você possa brincar com aquilo e aos poucos você vai aumentando o grau de dificuldade. Então, acho que essas são as dicas, né? Brinca, gente, igual criança, brinca. Brinca, pega a areia, cola numa folha de papel, mete cola colorida em cima, sabe? Vai brincar, porque aí no brincar vão saindo coisas maravilhosas. Né? E também acho que eu acho que o erro faz parte do processo. Então, por exemplo, tem um quadro que eu pintei, eu gostei do processo e o produto final, fico assim, nossa, que coisa horrível, como que eu fiz isso, né? Que tem o julgamento nosso interno também. Aí eu peguei e falei assim, mas espera aí, dá para consertar. E aí eu pintei ele todo de novo. E ficou um negócio legal. Então, assim, às vezes também a gente... a partir de uma coisa que a gente fez, que a gente não me apaixonei por isso, vamos criar em cima? Por que a gente tem que pegar e jogar no lixo? Sabe? Que eu acho que não é essa a proposta, né? Nem os conceitos agora de sustentabilidade, justamente pega algo que você já tem e recria em cima, sabe? Para que a gente possa, ou sobrecria, né? Pega o que você já tem e faz uma outra criação. E aí isso você vai se reinventando, e aí você vai estimulando o seu artista interior. Eu acho que essas são dicas preciosas aí. E como. Eu acho também que a gente ficar um pouco livre desses julgamentos, né? Que às vezes a gente se impõe, a gente deixar um pouco esse julgamento um pouco... faz parte do autoconhecimento, né? E da busca desse autoconhecimento. De você deixar um pouco, calar um pouco essa voz, né? E é uma coisa que a gente também
vira e mexe fala de trazer, resgatar essa criança interior, né? E dar ouvido a ela e permitir que ela tome o controle às vezes, porque aí ela vai nos falar questões que a gente já não, né, tá reconectado novamente, né? E aí, uma coisa que eu também penso é com relação a se permitir desafios. Você também falou sobre isso, né? E aos poucos se permitindo. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi mexer com madeira. Eu acho que madeira, mesmo morta, ela traz vida, né? Porque ainda assim ela se transforma. E aí eu mexendo, uma descoberta que eu fiz foi um trabalho que eu fazia de ressignificação de janelas, né? E ali tinha várias questões. Questão filosófica, porque era um olhar, era permitir que aquela janela pudesse abrir novos horizontes. Então tinha essa mensagem. Era um resgate de janelas que as pessoas jogavam, sempre era descarte, né? Então era também um resgate de algo que estava indo para o lixo. E no processo, eu fui aprendendo a mexer. Eu busquei alguns tutoriais, fui fazendo algumas coisas, mas eu fui criando as minhas técnicas. Mas assim, isso eu levei anos para me permitir fazer. Anos. E aí hoje você está muito bom nisso, não está, Almir? Porque você foi se aprimorando, foi treinando, desenvolvendo. Sim. Não é uma habilidade que você nasceu com ela, mas você construiu. Eu acho que isso é importante também a gente pensar, que a gente pode partir do zero e ir construindo aquilo que a gente deseja criar também, né? E um nicho que a gente goste mais e tudo mais, e a gente vai se permitindo. Então, acho que isso é muito legal. Uma arte que eu gosto muito é trabalhar com jornal, né? De a gente fazer cestaria, de fazer mandala, de fazer bolsa, com reciclagem de jornal, com canudinho, com tramas, né, entrelaçados e tal. Então, eu acho que tudo é possível. A gente só vai se aprimorando. Hoje tem uns tutoriais aí. Antigamente fazia curso para isso, né? Agora tem uns cursos, mas tem alguns tutoriais também na internet que facilitam muito a nossa vida. Então, dois primos aqui, Bruno e Bianca, eles falaram que eles criaram um hábito muito legal na família. Que, na verdade, quem criou, um dos que criaram fui eu, que quando eu pernoitava lá em Macaé, a gente tinha que tomar café da tarde. E aí a gente foi, a família foi se juntando e virou um hábito. Acho que isso já deve ter uns 4 para 5 anos, que já virou o encontro das segundas. E assim, como a família é muito grande, sempre tem toda segunda é algo novo. Mas tudo parte de 2 princípios bem legais, que é a união, que é a reunião da família, é o estar junto, e como que isso, o carinho de se estar junto, que é a apresentação da mesa. A mesa, ela sempre também, ela está sendo posta de uma forma diferente. Eu só estou falando isso porque eles entraram fazendo essa colocação em pergunta lá em cima, quando a gente estava falando de uma outra questão. Então, assim, às vezes, e também colocar isso, porque é algo que a gente sempre está batendo na tecla, é algo que a gente sempre vai ter que bater sempre. Que arte não é somente aquele quadro bonito que está no museu, ou aquela bela música que a gente vê um cantor, né, cantando. Não é só isso. E arte também não é só aquele produto que você e 15 mil pessoas julgam ser bonito, né? Então, é importante a gente falar isso. Almir, eu tô amando você falar isso, sabe por quê? Porque, infelizmente, existem pessoas, até professores mesmo, artistas, que são realmente bem fechados aí nessa opinião, né, de que a arte é só, né, quadro, é só tela, é só teatro, é só dança e acabou, entendeu? Então, assim, é claro que isso é arte também, são as 4 principais linguagens, né, que a gente, universais aí, mas existe todo o processo criativo que também é artístico e que é a expressão do nosso ser. Então, a forma de você se reorganizar em grupo, a forma como você está falando da sua família, a forma de você organizar a mesa, os produtos também que podem ser de artesãos que foram feitos ali, né, desde das cerâmicas, das louças, o que for, né, de enfeite, os guardanapos, os tecidos, tudo pode ser
criado e é arte de alguma forma também. Então, acho que o mais importante e que é uma arte utilizável, acho que isso que é legal, né? A gente vai utilizar para fazer alguma coisa. Então, eu acho que é legal essa criação e a gente está atribuindo a essa arte, a essa criação, também um momento de afetividade, que aí isso torna tudo muito mais legal, né? Sim. Sim, eu acho que até o produto final é isso, né? Você transmitir afeto naquilo que você faz, né? Naquilo que você, ainda que seja só para você, né? Mas você está se... deixa eu te falar, uma coisa, a nossa live já está acabando. Sim, E aí o tempo está acabando. Mas eu quero agradecer muito a participação, estimular você que está aí ouvindo gente, ou que ouvirá aí depois, que vocês possam estar criando, se permitam, gente, a ficar bem, a doar amor para você mesmo, para o outro, a ser mais compreensivo com você, aceitar, né? E também a se transformar, se reinventar a cada dia. Eu acho que esse é a grande recado de hoje, que a gente possa realmente estar se reinventando nesse momento. Gratidão por ter participado. Tá, Almir, gratidão pelo convite. Depois teremos outros aí com outros assuntos, se Deus quiser.